Olá, este é o seu barómetro mensal de negócios a partir do Dubai. Os nova-iorquinos apertam os cordões à bolsa com as dificuldades financeiras causadas pela pandemia de coronavírus a fazerem-se sentir na corrida para o Natal. Mas alguns analistas acreditam que a procura pode ultrapassar a oferta nos Estados Unidos. As vendas a retalho nos Estados Unidos cresceram apenas 0,3% em outubro, um novo surto do coronavírus e o fim de um aumento semanal de 500 euros nos cheques de desemprego travaram as despesas e contribuíram para um crescimento mais lento das vendas desde a primavera. Tenho um problema com as compras porque o dinheiro é pouco. Toda a gente está em casa e ninguém tem emprego neste momento. A economia está mal. Esperemos que mude. A possibilidade de um novo confinamento está a transformar os hábitos dos consumidores nesta época festiva. Durante os últimos 10 anos ouvimos este mantra sobre as pessoas quererem comprar experiências e não coisas. A verdade é que agora não se pode ter experiências fora de casa nem viajar. Por isso, as coisas tornam-se experiências. Móveis, objetos para trabalhar ou para fazer exercício em casa são algumas das coisas cujas vendas dispararam. Os descontos devem ser escassos, uma vez que a procura continua a ser bastante elevada em relação à oferta. É também preciso evitar as vendas em massa, como acontece habitualmente na Black Friday. É a primeira época festiva em muito tempo em que a procura vai ultrapassar a oferta. Isto significa que não vamos ter muitos descontos. Do ponto de vista do consumidor, o estoque é reduzido e as promoções são poucas. Da perspectiva dos comerciantes, as vendas devem ficar aquém do normal, mas as margens e a rentabilidade vão provavelmente ser melhores do que temos visto desde há algum tempo. Muitos clientes este Natal vão, apesar de tudo, visitar as lojas. No caso das pessoas que propõem produtos atrativos, sobretudo aqueles que não se podem comprar online, as pessoas vão desafiar as contrariedades, que são o tempo e, sobretudo, a pandemia. Ando de máscara, estou a ser muito cuidadosa para não tocar em nada. É muito difícil fazer compras assim, mas consegui gastar muito dinheiro mesmo assim. Se as vendas devem cair, as melhores margens de lucro são uma boa notícia para os retalhistas americanos este Natal. Entretanto, Taiwan, com uma economia orientada para a exportação, espera que o confinamento nos Estados Unidos e Europa não tenha um efeito dominó nas perspectivas económicas para o quarto trimestre. Taiwan, com uma população de quase 24 milhões, tinha menos de 700 casos confirmados de Covid-19 e apenas 7 mortes até ao final de novembro. Mas a ilha tem uma economia orientada para a exportação, altamente dependente da procura por parte do Ocidente. Isso não impede que haja otimismo numa recuperação económica no último trimestre de 2020. O mais importante é que a pandemia ainda está lentamente a ganhar terreno na Europa e na América. Algumas cidades estão confinadas na Europa e o crescimento económico abrandou um pouco. Nos Estados Unidos, enquanto as cidades não estiverem encerradas, o consumo vai ter um pico neste quarto trimestre. Por isso, as exportações de Taiwan ainda podem atingir um pico no fim do ano. Taiwan ainda está no caminho da recuperação. Muitas empresas locais que dependem do turismo e das vendas domésticas não têm tido razões para partilhar este otimismo. A atividade da empresa caiu dezenas de pontos percentuais, cerca de 50% a 60%. Não há turistas e isso afeta seriamente o negócio aqui. A nossa zona tem sofrido muito. As lojas antigas do bairro fecharam. Muitas empresas fecharam porque não havia negócios para fazer. Poucas pessoas saem de casa. No próximo ano quero viajar para o estrangeiro. Há muito tempo que não o fazemos. A grande esperança é que 2021 traga uma vacina contra a Covid-19 bem-sucedida e um regresso aos negócios o mais próximo possível do normal.
Os gastos dos consumidores na economia islâmica foram de mais de 1,85 bilhões de euros em 2019, de acordo com um relatório. Encontrei-me com o CEO do Centro de Desenvolvimento da Economia Islâmica do Dubai para rever as conclusões. Poderia dizer-nos qual o estado da economia islâmica e quais as principais descobertas deste ano? Consideramos o relatório uma referência em termos de dados sobre o setor da economia islâmica. Deu-nos a saber quais os principais investimentos nos vários setores da economia. 2019 mostrou que os consumidores gastaram quase 2 bilhões de dólares nos setores da economia islâmica real. A alimentação halal, os produtos farmacêuticos, os cosméticos, o turismo amigo da família, os média e o entretenimento. Os ativos financeiros islâmicos ascenderam a 2 bilhões e 880 mil milhões de dólares norte-americanos. Estamos satisfeitos por ver que os Emirados se saíram bem, estão entre os 3 primeiros no indicador global da economia islâmica. São líderes em 2 setores, o entretenimento e a moda discreta. Qual a importância dos Emirados para o setor fintech? Muito grande, na verdade. A indústria fintech ou tecnologia de finanças é ainda mais importante agora, tendo em conta o que aconteceu em 2020. A digitalização do setor bancário e do setor financeiro islâmico ao longo dos últimos anos provou que, para ter sucesso neste setor, é preciso abraçar a fintech. Que outras descobertas surpreendentes há no relatório deste ano? No setor da alimentação halal, há muitos países não muçulmanos, o que faz sentido, porque os produtores e exportadores são desses países. São a Austrália, os Estados Unidos, a América do Sul e alguns países europeus muito importantes em termos de exportações de alimentos halal, o que significa claramente que este é um ecossistema global. Este indicador também nos proporciona uma via para estabelecer parcerias com outras nações para colocar a economia islâmica como uma componente importante das suas estratégias. Há a Malásia, os Emirados e a Arábia Saudita, que historicamente sempre foi líder neste indicador. A Indonésia, por exemplo, subiu muito rapidamente nos últimos anos na classificação, porque o governo formulou certas estratégias especificamente dirigidas aos setores da economia islâmica. Abdul Alawar, thank you very much for joining us on Euronews. E é tudo nesta edição de Business Line. Junte-se a nós dentro de um mês para todas as notícias de economia e negócios. I'll see you then.